esporte aqui no Se Liga. E quem está comigo para falar de futebol é ela, Bruna Medeiros. Fala, Bruninha, boa tarde, bebê, tranquila? Fala, Felipe, boa tarde, beijo, Cléo. Né? Aquele dia não tem problema não, foi uma vez só, né? A você aprendeu aí, agora tá tudo certo, acontece. Mas é isso, né? Vamos falar de futebol, temos polêmicas e também temos aí a questão da rodada, né, em si. Futebol também em campo, né? Dentro de campo para falar de coisas boas, além das polêmicas de arbitragem. Bom, você já falou que vamos falar porque tivemos rodada do Campeonato Brasileiro, muito jogo, né? Tirando os times do Sul, né, Bruna? Tirando os jogos que ali vão ter que ser controlados, a bola rolou no Brasil inteiro, né, Bruninho? Exatamente. O Sul, né, tá essa questão ainda das chuvas, né, das condições lá climáticas que tá realmente bem complicado, né? Todo mundo tem que estar sabendo disso também, até para ajudar, né? Muito além de esporte, muito além de tudo, né? Realmente são vidas, então acho que é muito importante a gente sempre frisar, né, isso, reforçar a importância do que está acontecendo lá e a gravidade também. Mas então os 3 jogos foram adiados, né? Mesmo Cruzeiro Internacional, que também ia acontecer, que não era no Sul, mas por causa de viagem, né, que o Inter teria que fazer, realmente não tem como, né? Tava tudo fechado, aeroportos e tal, tava sem condições de deslocamento da cidade, então os 3 jogos foram adiados: Juventude, Atlético Goianiense, Cruzeiro Internacional e Grêmio e Criciúma. Mas o restante da rodada ocorreu aí normalmente. Tivemos jogos bons, né, Felipe? Então vamos embora. Você quer começar por onde? Vou começar pelo primeiro jogo da rodada, que eu acho que também é um jogo de destaque mesmo, né? Que foi o Fluminense contra o Atlético Mineiro aí, né? 2-2, um jogo que parecia que ia ser ali o ponto de virada para o Diniz, né? Ali a virada de chave, né? Que todo mundo fala essa expressão no futebol. Abriu 2-0, o Atlético estava desempenhando futebol abaixo do que geralmente apresenta nos últimos jogos com o Milito, né? Tá muito bem realmente. É o time que está jogando melhor futebol no Brasil hoje, né? No momento atual. Então estava abaixo ali, estava pecando na criatividade ofensiva, na criação de oportunidades. O Fluminense conseguiu tranquilamente abrir um 2-0. Parecia que ia ficar tranquilo ali, né? Um gol assim que o Renato Augusto entra, faz o segundo. No primeiro tempo foi o Cano. Mas a estrela do Milito, né? Mesmo quando não estava dando certo as coisas ali no dia, ela brilha colocando o Vargas, e 11 segundos depois do Vargas estar em campo, ele faz o gol que diminui ali, né, a desvantagem para o Galo. Literalmente 11 segundos depois ele entra, já vai, já se posiciona e já faz o gol ali, né, um gol relâmpago na entrada dele. Então ele já diminui e depois ele consegue empatar ele mesmo. Então 2 gols do Vargas, tirando o Hulk, né, tirando um dos principais jogadores do time, que por sinal é um dos pontos aí a se chamar a atenção negativamente do trabalho do Milito, né? O time está muito bem, o time está voando, mas o desempenho do Hulk caiu. Acho que deve ter alguma coisa a ver com o posicionamento dele. É algo que o treinador aí precisa ajeitar para tentar potencializar ao máximo ali o Hulk, né? Porque o Hulk é um dos jogadores mais importantes dessa equipe e não dá para ficar meio que sendo inutilizado, né, na maior parte ali dos jogos. Então tem esse ponto negativo, mas em si o Galo está jogando muito e o Milito deu essa sorte aí, né? Sorte também, leitura de jogo, obviamente, do Vargas entrar e conseguir fazer 2 gols, né, empatando, e o Diniz continua pressionado. O Vargas, que vinha sendo muito criticado pelo torcedor do Atlético Mineiro, jogador que não decidia, que não resolvia, parece que o Vargas está vivendo um outro momento, né, Bruninha? Futebol também é muito da fase, né? O Vargas realmente está numa fase melhor hoje em dia. O Vargas sempre foi conhecido como um jogador de seleção, né? Ele vai muito bem na seleção, já na carreira dele toda, mas nunca conseguiu assim uma passagem num clube que realmente fosse algo mais marcante ali na carreira dele. Então agora no Atlético Mineiro já está aí há uns anos no clube e enfrenta muitas críticas realmente da torcida, mas dessa vez ele consegue decidir aí um jogo que era importante, né? Até porque o Fluminense, apesar de ser em casa, não estava jogando no Maracanã, então é um em casa que é meio diferente do que você enfrentar a equipe no Maracanã, né? Foi ali em Cariacica. Então, pontos importantes aí que o Galo consegue na tabela num jogo complicado, apesar da fase do Fluminense. E o Diniz segue tendo que arrumar alguma solução, né? Tá complicado a vida do Diniz ali, muitas críticas, e quando parece que vai, não vai, né? A paciência do torcedor do Fluminense, eu tenho alguns amigos e primos tricolores, a paciência tá aqui, Bruna. O copo tá lotado, mas 2 gotinhas vai transbordar. Eu acho que o Diniz, ou ele mostra alguma coisa muito rápido no próximo jogo ou no outro, ou o Diniz vai rodar, Bruno. Também tô achando.
Realmente tem muita gratidão ali, né, da parte dos torcedores do Fluminense, mas a gratidão tem uma hora que acaba e você vive de presente, né? Não dá para você viver de passado para sempre. Então tem essa questão aí realmente. E assim, o que mais me chamou a atenção nesse jogo foi que depois da entrada do Renato Augusto, né, você consegue fazer ali o segundo gol, você conseguiria se tranquilizar no placar, mas o time sentiu muito com o gol do Vargas. Até então o jogo estava dominado, o Atlético não estava nem assustando tanto assim. Depois do gol do Vargas, depois do segundo gol do Fluminense, na verdade, o time já caiu e o Atlético começou a dominar, começou a ter o desempenho que estava tendo em outros jogos, né? Então, foram muitas finalizações na segunda etapa, muitos chutes no gol mesmo, né? Além dos 2 gols do Vargas. Então, assim, é um ponto a prestar atenção, né? Porque você mesmo num jogo que você está indo bem, tem esse descontrole do nada da partida, né? Ponto para você prestar atenção mesmo. Bom, ainda no sábado, Bruna, tivemos mais 2 confrontos. Acho que o Corinthians e Fortaleza, o 0-0, acho que é um jogo quase para passar batido, né? O que você tem para destacar dele? Porque eu quero voltar mais no Bragantino e Flamengo. O do Corinthians e Fortaleza tem mais destaque a atuação dos goleiros, né? O Carlos Miguel foi menos exigido, mas também fez 2 defesas ali importantes. Mas o João Ricardo agarrou tudo realmente nesse jogo, né? O Corinthians teve até um volume de jogo bom, está apresentando sim melhor, ao meu ver, no trabalho ali do Antônio Oliveira, né? Cada vez mais está conseguindo criar oportunidades de gol, tanto que foram 9 chutes no gol, 9 chutes aí na meta do João Ricardo, e mesmo assim nenhum deles entrou, né? Então, pelo menos o volume, a criação de oportunidades está melhor do Corinthians, mas que tem que agora apresentar efetividade, né, no ataque, além desse volume de oportunidades. Mas será que o problema era o Cássio mesmo, Bruna? Será que o problema era o Cássio? Porque desde que ele saiu... Felipe, eu acho que o problema pode não ser o Cássio em si, tipo, a qualidade do Cássio, mas até o psicológico dele mesmo. Acho que a queda vem muito da questão psicológica, todas as críticas que ele estava recebendo, a torcida colocando tudo nas costas dele. Então, acho que isso afeta o desempenho, além da idade também, que às vezes você tem um declínio técnico ali, né? O Carlos Miguel está agarrando muito bem essa oportunidade e, por enquanto, os torcedores do Corinthians não têm nem o que reclamar dele. Realmente está seguro ali, desde que ele entrou, levou só um gol do América de Natal, né? Mas esse gol aí, que ele não tinha nada para fazer também, defendeu muitas outras bolas durante esse mesmo jogo contra a América na Copa do Brasil. Então, realmente, 3 atuações muito boas. Contra o Fluminense, no 3-0, né, que já foi ali a virada de chave do Corinthians, contra o América no meio de semana, e ontem, também, quando foi exigido, não deixou passar nada. Aí, Bruna, saindo desse jogo, na verdade, foi uma escadinha, né? Começou com 2-2, depois teve 1-1 e 0-0, né? 3 empates com gols reduzindo, mas o jogo do meio aí foi Flamengo e Red Bull Bragantino e Flamengo, lá no Nabi Abichedi. E o jogo foi bom, movimentado, etc., mas terminou com o Tite muito puto e nem dando coletiva, né, Bruna? Exatamente, Felipe. Falando um pouquinho primeiro do jogo, né? O Flamengo apresentou melhora na sua atuação mesmo, apesar de não ter saído com a vitória. Era merecida essa vitória, pela atuação principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi mais equilibrado, mas mesmo assim o Bragantino não assustou tanto assim em termos de defesa para o Rossi. O Rossi não teve que fazer nenhuma defesa assim sensacional no jogo. O gol ali foi uma falha da defesa do Flamengo no escanteio, que está sendo complicada a bola aérea aí nos últimos jogos. E teve uma bola também no travessão, num chute de fora da área muito bonito ali do Eric Ramírez, né? Mas fora isso, não teve muitas bolas para assustarem o Rossi ali. E o Flamengo consegue muito mais oportunidades no segundo tempo, né? No segundo tempo aí o De La Cruz perde um gol cara a cara incrível, bola no travessão. Bruno Henrique, uma cabeçada que o Cleiton defendeu milagrosamente, chute do Bruno Henrique também com defesa do Cleiton. Tiveram muitas oportunidades, o volume do Flamengo foi bem melhor e maior do que do Bragantino, então mesmo fora de casa é sempre difícil jogar na Bia Bichedi, não só para o Flamengo, como para qualquer time, e também o Flamengo historicamente tem dificuldade de enfrentar o Bragantino aí nesse estádio, né? Depois que virou Red Bull e até antes mesmo, quando era Bragantino mesmo, né? Sem ser clube empresa. Então o Flamengo consegue uma melhora, acho que o torcedor, alguns, né? Alguns não estão contentes mesmo assim, mas acho que a maioria dos torcedores ficaram até mais contentes com esse empate, não com o resultado, mas com a atuação, do que propriamente com a vitória no meio da semana contra o Amazonas, que o time não apresentou absolutamente nada, além do gol marcado, né? Então, teve essa melhora, mas temos aí o destaque para a arbitragem, né? Não, só antes de partir para o destaque da arbitragem,
Acho que o goleiro Cleiton, quando fizer o DVD dele da história, vai ser só Flamengo. Né? Só Flamengo. Maluco, contra o Flamengo, esse maluco pega tudo sempre. Sim. Ele tem bastante falhas ali no dia a dia normal, enquanto o Flamengo não tem uma falhazinha, né? Tem nada. É tudo assim, realmente, atuação primorosa. Ele vira o Neuer, vira o Courtois, vira qualquer goleiro aí, hoje em dia, no mundo que está em destaque, ele vira, porque é impressionante mesmo. O Flamengo tinha que contratar ele como estratégia só para não enfrentar, né? Deixa ele ali como quarto goleiro. Só para tirar do Bragantino. Só tira do Bragantino. Ô, Bruno, aí o jogo acaba e, putz, o Tite vai para cima da arbitragem. No vestiário, a gente teve informação de que ele ficou enlouquecido, que ele estava muito puto, brigando, xingando. E aí a diretoria do Flamengo assume a entrevista, o Tite nem fala no pós-jogo. VAR é a reclamação master, né? Exatamente. Tivemos 2 lances capitais no jogo, né? Que foi a expulsão do Wagner. Não é Wagner, não, desculpa. Wagner do Vitória, que foi expulso também. Esqueci que é o Luan, né? Foi o Luan Cândido ali que foi expulso pelo Bragantino. Tivemos essa expulsão e a anulação por uma possível falta ali, uma falta que eles viram no De La Cruz no meio do campo, no Pedro Henrique. De La Cruz sai ali e sofre a falta do Luan Cândido, seria o último homem e tal, então foi expulso. E essa falta, sim, sinceramente, eu não achei falta. É questão também de interpretação. Algumas pessoas acham que o contato ali pode ser considerado faltoso, mesmo sem querer. Enfim, é questão de interpretação. Mas o que mais é alarmante é a questão do critério, né, Felipe? Porque se essa falta é considerada falta, então o pênalti, né, o possível pênalti no Luiz Araújo no final deveria também ser considerado. Se um tem intensidade, o outro também tem intensidade. E se um não tem, o outro também não tem. Então, se você não dá o pênalti no Luiz, você não deveria ter anulado a expulsão. E se você anula a expulsão, você deveria ter dado o pênalti no Luiz Araújo. Então, para mim, os dois lances foram errados. Ficou muito estranho. São critérios para lances muito parecidos, Bruno. Exatamente. São critérios diferentes para lances muito parecidos. Né? Se você não tivesse dado os dois, daria para entender. Mas você dá um e não dá o outro, não tem nenhum sentido. O VAR chamar em um e não chamar no outro não tem absolutamente nenhum sentido. Porque até o áudio, né, Felipe? O áudio, assim, a gente vai falar bastante de arbitragem aqui hoje. O áudio é também o que mais deixa a questão, né? Primeiro, no Luiz Araújo, o árbitro que está lá no VAR fica gritando: não foi nada, não foi nada, não foi nada. Como se ele fosse um torcedor, né? Parece até que ele está torcendo. Parecia ali um torcedor de clube... Parecia que ele estava no boteco, velho, Sim, tá ligado? Parecia um torcedor de clube eu rival. bebendo e vendo o jogo. Parecia um torcedor de clube rival do Flamengo, torcedor do Vasco, Fluminense, Botafogo, que estava assistindo e falando: não, se jogou, foi nada, foi nada. Né? Ele estava assim, uma coisa bem informal. E no lance do De La Cruz, os próprios árbitros falam: não houve falta, não há falta, e depois fala: mas tem que ver se teve uma vantagem tática. Ué, se não tem falta, por que você tem que ver se teve vantagem tática? São lances ali que não batem, né? Não tem sentido. Ou é ou não é, né? Ou é falta ou não é falta. Se você viu falta, então por que tem vantagem? A vantagem tática acontece por causa do lance. lance. O grande erro da utilização do VAR, Bruno Medeiros, amigos e amigas que estão assistindo aqui o Se Liga, para mim o grande erro do VAR é esse. Você só tem que chamar se for um lance claro. Se for lance claro. Se não é um lance claro, não tem que chamar. Se não é lance claro, deixa correr. Se não é um lance claro, a decisão... mas a gente quer interpretar. Não, amigo. Quem interpreta é o árbitro no campo. Você no VAR não pode interpretar. É preto no branco. É matemático. É 0 ou 1. É binário. Os caras estão viajando, Bruno. Exatamente. Você não tem como inventar ali só porque é uma interpretação. Se o juiz não achou falta, não foi falta. E assim, sinceramente, aquele contato ali não é falta. Não é falta. Entende? Então, se não marca aquilo e não marca o pênalti do Luiz, tudo bem. Eu acharia super normal. Eu nem estaria aqui levantando a hipótese de um pênalti, porque também não é tão claro assim o lance. As câmeras muito distantes também, não dá para ver claramente, mas se é um, o outro também é. Então, assim, realmente bem complicado. E as declarações fortes aí da diretoria do Flamengo, né? Tanto do Bruno Spindel quanto do Marcos Braz, que agora vão fazer essa pressão aí nos bastidores, né? Porque eu acho que é chato, tá? Assim, minha opinião, é chato essa pressão toda que tem em relação a roubo, em relação a tudo, porque eu não acho que exista isso no futebol brasileiro. Eu acho que realmente o que existe é a ruindade dos árbitros. O mau preparo, o péssimo preparo e também a péssima execução da arbitragem. Então, para mim, o que existe é isso. Mas
com todo mundo fazendo pressão, acaba que os outros clubes são obrigados também a fazer, né? Porque senão tem a pressão de um lado, então você vai tender a beneficiar aquele lado. E o outro que não tem essa pressão, você pode tender a prejudicar, a não beneficiar por causa da falta dessa cobrança ali, entendeu? Então, acho Exatamente. que acaba sendo necessário. Não deveria ter, acho chato, acho feio, ficar chorando toda hora, mas realmente se faz necessário, né? Porque você vê o Renato Gaúcho, por exemplo, falando que o Textor tá certo, você vê o Felipe Melo falando no jogo do Fluminense, você vê o Abel Ferreira reclamando direto, o Textor mesmo, né, com essa toda a questão aí, e aí, então, alguns times precisam também entrar nisso, senão vão ficar fora do radar. Né? Se no sábado tivemos 3 empates, no domingo nenhum empate. No domingo, só vitórias, começando com a derrota do Vitória. Se é que é possível dizer, a gente começa com a derrota do Vitória. Ficou confuso? Não, a Bruna vai te explicar, né, Bruni? É isso, né? O Vitória ali que também ficou com um a menos, né? A exemplo do Bragantino no primeiro tempo, só que a diferença foi que o Vitória não teve cartão anulado, né? Foi no inicinho ali, aos 7 minutos, uma agressão vista pelo VAR dentro da área ali, do Wagner Leonardo, que ele também foi falar depois do jogo, foi também dar sua declaração, depois não, no intervalo ainda, ele subiu só para dar a declaração ali, para dar a entrevista no intervalo, falando que não teve agressão e tal. Eu acho que é um lance também de interpretação, mas que realmente houve ali a cotovelada, né? A cotovelada há ali. Então, acho que foi na minha opinião, é uma expulsão certa. Então, depois disso, São Paulo teve o domínio do jogo, né? O São Paulo consegue abrir 1-0 logo no primeiro tempo, no finalzinho ali com o gol do Luciano, depois de várias chances também desperdiçadas pelo Tricolor. No segundo tempo, o Vitória consegue empatar, mesmo com a menos, mesmo tendo só 6 finalizações na partida inteira, e o São Paulo chegando muito mais até por essa vantagem aí numérica, né, dos jogadores, mas o São Paulo, 4 minutos depois, consegue a vantagem novamente com o Luciano, né, o segundo gol dele na partida, e no finalzinho o Ferrarese mata o jogo aí para o Tricolor, né, que consegue essa vitória importantíssima aí no campeonato. Zubeldia segue sem perder no comando São Paulo, 4 jogos aí já no comando e só tem um empatezinho aí com o Palmeiras, que foi um empate também que é normal, né, natural, um clássico aí contra o Palmeiras. Então tá muito bem o Zubeldinho, um início bom, um início animador, que dá esperança ao torcedor de São Paulo, que está ali no meio da tabela, né? 8 pontos com 7, oitava colocação com 7 pontos, mas que está só a 3 pontos do líder, né? Tudo muito justo, muito misturado aí no início desse campeonato. Então, o torcedor tem motivos para se iludir, né? Uma ilusão boa aí com o Zubeldia, com o início do trabalho dele. Não, o início de trabalho do Zubeldia é maravilhoso. O início total avassalador, bons resultados e principalmente, né, bom jogo, né, o futebol. Sim. Claro que resta saber se isso é aquela empolgação de começo de trabalho ou se de fato... O ânimo ali, né, o ânimo inicial. Se é a primeira injeção de ânimo ou se de fato veremos o São Paulo jogando bem como está jogando nesses primeiros dias de Zubeldia. Ô, Bruna, aí a gente vai para o Furacão, né, na Arena da Baixada, né, Furacão lá no Paraná, recebeu o Vasco da Gama e venceu. Mas, por incrível que pareça, a treta tá fora do campo, né? E eu vi que o Vilani tá sendo xingado de todo lado pela brincadeirinha que ele fez, de dizer que o Hugo Moura ajudou porque ele é casado com a filha do Cuca. E deu uma merda, né, Bruno? Não, isso aí realmente acho que foi uma brincadeira meio infeliz ali, né? Porque o lance do Hugo, acho que é um típico lance do jogador que comete esse erro. Na minha opinião, é um erro assim absurdo você preferir ser expulso do que deixar o atacante sair na cara do gol, até porque estava no início do jogo, você compromete o jogo inteiro, deixa o time com a menos, em desvantagem numérica o jogo inteiro praticamente, então é muito melhor você tomar ali o gol, né, ter a possibilidade, que nem é certo, né, o Léo Jardim poderia fazer a defesa, por exemplo, é muito melhor você deixar essa possibilidade ali, o Léo Jardim tentar defender, do que você comprometer o jogo inteiro, né, depois de um erro dele, mas jogadores cometem esse erro direto, até por afobação, por você querer consertar o seu erro, né? Você errou, você saiu errado ali, jogando errado, então acaba que você no nervosismo vai lá e puxa o cara, né? É desespero. Então, assim, é um erro comum, é um erro que a gente vê bastante no futebol. E aí ele fazer realmente essa referência, como se o Hugo estivesse querendo ajudar o Atlético Paranaense, né? Realmente é algo complicado, né? O Atlético que pagou, né? O Hugo, que é ex-Atlético, o Atlético pagou, o Vasco pagou para o Atlético para o Hugo jogar, né? 2 milhões aí. Então
fica aí essa questão, né? Que parece o Rodinei contra o Flamengo em 2020, né? Pelo Inter ali, que teve a mesma questão do Inter pagar para o Rodinei jogar, né? Em empréstimo, e o Rodinei foi lá e foi expulso. Então parece bastante a situação, só que o do Hugo realmente foi uma infelicidade completa, né? Infelicidade na tomada de decisão. E até que no final das contas, né, Bruna? Ficou barato o resultado. Ficou bem barato. O Atlético teve várias bolas na trave, acho que teve 2 ou 3 por aí. Tiveram várias possibilidades também de gol, 7 finalizações no gol, 26 chutes no total, e o Vasco, né? O Vasco mal conseguiu chegar, 7 chutes só no total, 1 no gol. Então, assim, não teve muito que o Vasco fazer também, até em questão de questão numérica, né? O time do Vasco já não é melhor do que o do Atlético 11 contra 11, ainda mais na desvantagem ali 11 contra 10, né? Ainda sem técnico, depois da demissão do Ramon, então realmente ficou barato o resultado. E o Atlético até poderia ter acelerado mais, né? A partir de um momento ali do segundo tempo, o Atlético colocou ali o pé no freio, aceitou 1-0, né? Falou, vitória é isso, e também não fez muita questão de abrir mais vantagem, né? E aí, no final das contas, o Atlético tá na ponta, assumiu a ponta do campeonato. E o Vasco tá na zona de rebaixamento, né? Como vem sendo o enredo do time nos últimos anos, né? O Vasco que, lembrando, até 2008 era um dos clubes que nunca tinham sido rebaixados, né? Isso é até bizarro de pensar depois, pensando em quantas vezes ele foi rebaixado e nos últimos anos, mesmo quando está na Série A, geralmente está ali lutando para não cair, consegue escapar no final ou não consegue. Então, realmente, a situação do Vasco, mesmo com o SAF, a SAF foi uma das SAFs aí que não deu certo, né? Não está conseguindo ajudar o Vasco, tem muita polêmica também dentro dessa SAF, até financeiramente. Então, assim, o Vasco tem que ligar o sinal de alerta já no início do campeonato, que já está ali na situação complicada e sem técnico ainda. Bom, aí, falando no topo da tabela, né? Bahia e Botafogo se enfrentaram, o Botafogo em casa acaba perdendo para o Bahia, e o Bahia, olha, quem diria, no início do campeonato a gente cantava que, olha, tem time se ajustando, Atlético Paranaense, Bahia, os 2 líderes do campeonato. O Bahia está em segundo, Bruninho, e venceu o Botafogo. Exatamente, vence o Botafogo ali, né? Tivemos também polêmica nesse jogo, ali a linha traçada no gol do Júnior Santos, né? O próprio VAR fala o braço está na frente, alguma coisa assim, né? E o braço não deveria contar para impedimento. Muita gente criticando como a linha foi traçada. Então, tivemos mais polêmica, né? A polêmica é muito complicado, porque a gente nunca consegue deixar o tema arbitragem de fora, porque parece que a arbitragem piora a cada rodada, não adianta. Não importa o que aconteça, que piora, né? É um lance que não é claro, não é um erro claro, né? Absurdo, assim, do VAR, mas é um lance que gera dúvidas realmente, ainda mais pelo áudio, que fala braço, né? Você fala braço, deixa ali mais polêmica ainda, né? Então, parece que eles não sabem que depois vai ser divulgado o áudio, né? Você tem que ser claro na hora. Não adianta você ficar gritando como se você estivesse numa mesa de bar e nem você falar que o braço está na frente, porque o braço não conta, né? Eu não sei, é muita infelicidade, realmente. Não sei se é falta de preparo, se é falta de inteligência na hora mesmo. Para mim é falta de preparo, né, Bruno? Para mim é falta de preparo. É muito complicado, né? Você tem você deixa muita margem para crítica, né, ali. Então, enfim, mas o Bahia consegue aí o triunfo, né, no caso, que o torcedor não gosta que fale a palavra vitória, né? O Bahia consegue o triunfo aí contra o Botafogo, fora de casa, um jogo importantíssimo aí, né? A virada nos minutos finais ali, aos 86 minutos, sai na frente com o Everaldo de pênalti, o Everaldo também está fazendo muito gol, o Jefinho consegue empatar no segundo tempo, e o Bahia consegue a virada bem no finalzinho, virada não, a vitória, o triunfo, bem no finalzinho aí. Muito doido isso, né? Não pode falar vitória, né? Dá um bug, né? Porque a gente fala sempre, venceu, vitória do fulano. Mas entendo, né? Porque realmente é o nome do maior rival, né? Complicado. Imagina se chamasse Vasco, aí o Flamengo tivesse que falar Vasco, né? Enfim, realmente é meio complicado você falar vitória. Mas, então, um triunfo bem importante aí do Bahia, né? Com os jogadores tendo esse destaque, né? Realmente gol ali do Ratão, né? No final, assistência do Carlos de Pena, que é ex-internacional, que não deu muito certo lá, mas também já está ali colhendo frutos desde que o Bahia contratou. E o Bahia vem forte para esse campeonato. Lembrando que eu falei lá no início com você, hein, Felipe? Falei com você lá no início. Falei, olha, Bahia vai ficar na primeira metade, Bahia é melhor que o Grêmio. Vocês me zoaram lá no seu canal do Felipe Fontana, falaram, Bahia é melhor que o Grêmio? Bahia é melhor que o Grêmio? Bahia é mais forte que o Grêmio? O Grêmio melhor, pô. É bom, então, eu falei que era melhor. Mas o Bahia, para mim, vem bem forte até para a disputa de Libertadores e tal.
nesse ano logo, e nos próximos anos promete ser ainda mais forte, né, com a questão da SAF, né, porque o Grupo City a gente sabe que é um nível absurdo de investimento, né, então se decidirem investir pelo menos uma fração do que investem em outros clubes, né, fora do Brasil aqui, vai ser assim, bem complicado de competir os outros clubes que não estão estruturados principalmente. Né? E para fechar no duelo dos verdinhos, o Cuiabá só se ferra, né, Bruno? Só toma na... Impressionante. O Cuiabá tá ferrado, literalmente. É impressionante como... É o que a gente fala, né? Como o técnico interfere, né? Ano passado a gente tem um trabalho primoroso do Antônio Oliveira, esse ano ele sai, vai para o Corinthians e tal, e a gente vê o Cuiabá com 5 jogos e nenhuma vitória, nenhum empate, 5 não, 4, porque tem um jogo adiado, na verdade. Mas 4 jogos e nada, nenhum ponto, nenhum empate, nem nada, né? Então, assim, realmente a situação muito complicada do Cuiabá. O Cuiabá não consegue se ajustar, não consegue jogar bem também. Ontem mal atacou também, mesmo sendo em casa, um chute só no gol, né? Nem deu muito trabalho ali pro Everton, né? E o Palmeiras consegue, de novo, com o protagonismo dos garotos, né? Temos aí o gol do Lázaro que não é da base do Palmeiras, mas que é o mais um jovem que o Palmeiras aposta, né? Base do Flamengo, chegou aí lá para fora, né? E o Palmeiras trouxe, né, de volta para o Brasil. Então, assistência do Luiz Guilherme também, que é mais um garoto que está se destacando muito. No segundo tempo, jogadaça do Estevão, né? Jogadaça ali, sofre o pênalti, ele mesmo bate muito bem, defensável no ângulo, e consegue aí a vitória para o Palmeiras, né? Os 3 garotos, né? Hendrick, Estevão e Luiz Guilherme estão realmente se destacando absurdamente, e o único que está vendido é o Hendrick, né? O Estevão já está recebendo sondagem ali do Chelsea e tudo mais, então deve ser vendido também. Não deve demorar muito, porque geralmente esses garotos não ficam muito tempo no Brasil. E o Luiz Guilherme também deve receber proposta aí nos próximos meses e tal, porque realmente os 3 brilham muito. E como é bom o Palmeiras em revelar, e como é bom o Abel na hora certa de colocar, né? Perfeito. Esse sabe mexer com a base, né, Bruninho? Sabe fazer bem. Ô, Bruno, arrasou, nota 1000. Sempre aqui trazendo as últimas do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão. Bruninha hablou e hablou muito bem aí, Bruninha. Muito obrigado. A gente se encontra amanhã, né, Bruno? Isso aí. Amanhã estamos aqui de novo para falar, né, das notícias que tiverem. Não vai ter nenhum jogo da rodada hoje, né? Tudo finalizado já. Agora vai precisar ver a questão do calendário para os 3 jogos adiados, né? Que vai enrolar aí bastante o calendário também. Então, mas obviamente a prioridade é a questão do Sul, né? A questão de vida, né? Obviamente o futebol fica em segundo plano, com certeza, em relação a isso, né? Mas, enfim, vamos ver quando tiver aí essas informações de jogo adiado, e vamos ver o que acontece no mundo do futebol hoje e amanhã de manhã, né? Para a gente trazer aqui para vocês. Exatamente. A Bruninha falou aí, então, os jogos adiados foram do Juventude, do Grêmio e do Inter. Isso. 3 jogos adiados por causa das chuvas, e sem data ainda, sem previsão. A gente vai atualizando vocês aqui. Quem quiser seguir é @medeiros.bruna_, medeiros.bruna_. Procura ela aí nas redes sociais, você vai achar a Bruninha em todo lugar. E ela tem o canal dela no YouTube, que é o Canal na Trave Oficial. Só botar aí Canal na Trave Oficial. Bruna sabe tudo de fute. Valeu, Bruninha. Valeu, Felipe. Só para deixar aí para a galera, gente, quem puder fazer uma doação lá para o Sul, tem vários Pix confiáveis circulando aí, até do governo e tal, tem Pix sendo bem divulgado, então se cada um doar um pouquinho ajuda, porque realmente a situação é bem complicada, é bem grave realmente, e eu acho que não está sendo tão falado assim quanto deveria até, acho que deveria estar sendo mais falado do que está. Então, assim, se todo mundo doar um pouquinho, todo mundo está assistindo, todo mundo... Um valor que não vai te prejudicar, até R$5, sabe? Então, se cada um fizer a sua parte aí, já vai ajudar bastante nessa questão que eles estão passando lá, realmente, muita gente perdendo casa, muita gente perdendo vida, desaparecido, enfim, precisando de resgate. Então, quem puder aí fazer isso, ou compartilhar mesmo, só para deixar esse apelo aqui no final da minha participação de futebol, porque isso vai além, como eu falei, de futebol, né? Mas valeu, Felipe, beijo aí para a Cléo também, e bom resto de programa para vocês. Obrigada, galera. Como o Felipe falou, canal na Trave Oficial e medeiros.bruna_. Tchau, Bruna Medeiros. Grande Bruninha com a gente, tá atualizando o esporte.